Olá, pessoal! Continuando o nosso estudo sobre funções do segundo grau, nesse vídeo agora, parte 2, a gente vai falar um pouquinho sobre como fatorar uma expressão do segundo grau, pode ser uma função, uma equação. E isso já vai servir de introdução, talvez eu coloque nesse vídeo ainda, se eu perceber que não fique muito longo, um segundo caminho para a gente resolver equações do segundo grau, que é um caminho chamado de soma e produto, que tem tudo a ver com o que a gente vai ver nesse vídeo aqui de agora. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a fatoração de uma expressão do segundo grau, podendo ser uma equação ou uma função. Não vou me preocupar muito com o detalhe da palavra que eu estou usando aqui, porque eu estou preocupado mesmo, na verdade, é com a expressão. Se isso aqui na prática vai estar escrito y igual a isso, ou f de x igual a y, ou isso aqui igual a zero, para mim tanto faz, porque eu estou querendo olhar para a expressão e fatorar essa expressão. Então, a primeira coisa que eu preciso é que você tenha fresco na sua memória aí o conteúdo de fatoração de expressões algébricas. Lembra que no começo desse curso eu coloquei ali algumas aulas introdutórias sobre temas que não são aqui desse curso, mas que seriam necessários. E uma das aulas, um dos vídeos lá do começo, eu não me lembro de cabeça a numeração correta dele, mas está nessa mesma playlist, tem um vídeo de fatoração de expressões algébricas. Nós vimos o caso do fator comum, que era para colocar em evidência, e nós vimos principalmente, eu quero lembrar disso aqui agora, os produtos notáveis. E aí nós vimos que quando a gente tinha uma expressão desse tipo, assim, ó, a gente conseguia fatorar essa expressão por produtos notáveis. Vou relembrar isso aqui rapidinho, mas o ideal é, se você não está com isso fresco na memória, é voltar antes e assistir esse vídeo lá, tá? Normalmente os youtubers colocam agora, falam assim, o link tá aqui, vai aparecer em algum lugar, mas eu não sei fazer isso. Então tá na mesma playlist, tá? Eu dou a dica para você voltar e pegar por lá. Então, quando você tem uma expressão desse tipo aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, isso me lembra um daqueles produtos notáveis que é o produto notável do a menos b ao quadrado. Lembra como é que você desenvolvia a menos b ao quadrado? Era o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Por ter três termos, por perceber que as pontas são quadrados perfeitos, estão vendo? Ó? Aí isso aqui me traz uma lembrança de tentar comparar isso aqui com alguma expressão do tipo a menos b ao quadrado. E aí eu vou tentar descobrir qual seria o a e qual seria o b que faria isso aqui dar certo. Então me ajudem, vamos pensar aqui um pouquinho. X ao quadrado menos 6x mais 9. Pô, eu sei que ao desenvolver isso aqui, o primeiro termo vai dar a ao quadrado. Ó, se o primeiro termo, que é a ao quadrado, está dando x quadrado, é porque esse a é o próprio x. Que na hora que eu fizer o a ao quadrado, vai sair x ao quadrado, bate com o que está aqui. Além disso, eu escolhi menos aqui na fórmula, porque é esse sinal que aparece aqui, ó. Se aqui tivesse mais, eu tinha colocado mais aqui. Então, eu sei que o próximo sinal que eu estou interessado provavelmente é o menos. E aí, a outra parte fácil de eu encontrar é pelo último termo, porque eu sei que isso aqui vai dar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou ignorar isso por enquanto, e o último termo é mais o quadrado do segundo. Pô, se o quadrado do segundo, que é b ao quadrado, está dando 9, é porque esse b aqui, ó, o b ao quadrado está dando 9, é porque o b originalmente era 3. E eu venho e coloco o quadrado aqui. Só que isso não é certeza que está correto ainda, porque eu já tenho certeza que o primeiro termo vai bater e que o último termo vai bater. Mas eu não sei se o termo do meio de fato vai dar aquilo ali. Vamos testar? Porque na hora que você fosse desenvolver isso, daria quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 3. 2 vezes x dá 2x, vezes 3 dá 6x. Pô, bateu certinho. E mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado dá 9. Eu estou percebendo no teste que essa expressão bateu certinho como está aqui. Isso nós fizemos lá na aula de fatoração, no comecinho desse curso, tá? Que eu falava para vocês testar esses dois aqui e o do meio teria que bater. Quando você fizer a conta, o do meio teria que bater. Mas há situações em que o termo do meio não bate. Olha esse exemplo aqui, que é inclusive uma equação uma função do segundo grau, que nós calculamos as raízes na aula passada. Essas raízes eram 1 e 4. No vídeo parte 1, acabamos de fazer esse vídeo. Tinha exatamente essa aqui, ó. Na dúvida, para aí um pouquinho, dá pausa no vídeo, faz um Bhaskara aqui. Você já precisa saber que as raízes daqui, quando eu chegar aqui, ó, são 1 e 4. Se eu fosse fazer isso aqui pensando nesse esqueminha de produtos notáveis, de novo eu ia achar que isso aqui era um produto notável do tipo a menos b ao quadrado. Esse é o meu palpite. Por que menos? Porque aqui está menos. Aí quando eu fosse fazer a volta para o formato
reduzido, não aberto, eu ia pensar, pô, o a ao quadrado está dando x quadrado. É porque o a é x. O sinal do meu produto notável eu já havia escolhido que é menos. E além disso, o b ao quadrado está dando 4. Isso quer dizer que o meu b deveria ser 2. Então eu acho que essa expressão do segundo grau vai dar isso. Vamos testar? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 2, dá 4x. E aqui está 5x. Não é assim que fatora essa. Tá claro? Às vezes, você faz o esqueminha do produto notável e aquilo de fato é um produto notável. Mas nem toda expressão do segundo grau veio exatamente de um produto notável. Ele pode ter vindo de uma forma um pouco diferente. Quando isso não funciona, nós temos um procedimento geral, que de novo eu não vou demonstrar, mas eu acho que intuitivamente dá para entender por que ele funciona. Nós temos um procedimento geral para fatorar expressões do segundo grau, e eu estou começando com um exemplo específico, não são todas. Eu estou começando com expressões do segundo grau em que o a vale 1, tá bom? X ao quadrado mais bx mais c. Eu estou forçando que o a seja 1. Depois eu explico o que acontece se o a pudesse ser diferente de 1. 2, 3, qualquer outro valor. Mas começando com 1. Sempre que você tiver uma expressão do segundo grau como essa, ou como essas duas inclusive, a que deu certo e a que deu errado, em que o a é 1, você tem uma regra geral, um mecanismo geral para fatorar aquela expressão que envolve, primeiro, você calcular quem são as raízes, supor que ela existe, nesse caso são duas, não sei se são o mesmo valor ou valores distintos, mas são duas quando existir. Então, primeira coisa, você pega a expressão, iguala ela a zero, é uma conta separada. Ao igualar ela a zero, você, por algum caminho, encontra quais são as duas respostas, as duas raízes, você vai encontrar o x1 e o x2, é o que nós vimos na parte 1. Uma vez que você encontrar esse x1 e esse x2, primeiro confie em mim, depois a gente debate, que a forma fatorada dessa expressão vai ser essa expressão aqui, ó. Você abre um parênteses e escreve x, x é a letra mesmo, mantém x, menos x1, que é o valor que você calculou aqui. Aí você fecha o parênteses e abre um segundo, que é x menos o x2, que é o valor que você calculou aqui. O resultado dessa multiplicação aqui, se você fizer distributiva, é exatamente aquela expressão do segundo grau. Então, se você tentasse fazer isso aqui por produto notável, e esse produto notável falhasse, você ia falar, não deu certo com o produto notável. Igual a zero, calcula as duas raízes. Eu pedi para vocês lembrarem quais eram as duas raízes daqui. Eram 1 e 4. Então, vou deixar marcado aqui, ó. Tem esse exemplo aqui, ó. É exatamente o mesmo que deu errado lá. Então, eu sei que as raízes daqui, ó, vou escrever raízes, 2 pontos, 1 e 4. Eu devia ter colocado x1 igual a 1, x2 igual a 4. Na aula passada, na parte 1, foi o x1 que deu 4 e o x2 que deu 1. Agora que eu pus ao contrário. Lembra que eu falei que não faz a menor diferença? Não faz mesmo. Então, ó, eu sei que as duas raízes x1 e x2 em alguma ordem são 1 e 4. Então, de acordo com a fórmula que eu passei aqui, e por enquanto eu pedi só para você confiar, depois a gente debate, a forma fatorada dessa expressão é, você abre um parênteses, escreve x menos, quanto é a primeira raiz que eu achei? 1. Fecha o parênteses e faz o segundo, x menos 4. Eu garanto para vocês que essa expressão aqui, ó, em roxo, é exatamente igual ao que está aqui. Só que na sua forma fatorada. Isso vai ser importante para a gente por alguns motivos. A gente vê um pouco mais para frente, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer para você acreditar que isso de fato é verdade é testar. Será que essa expressão de fato bate com o que está aqui? Vamos fazer de cabeça? Ó. Se você fosse fazer distributiva, me ajudem aqui, ó, vou para o lado de cá. O primeiro termo que você ia fazer é x vezes x, daria x quadrado. É esse termo aqui, ó. Bateu. Agora, os dois próximos termos que você faria na distributiva seria x vezes menos 4, que dá menos 4x, e menos 1 vezes x, que dá menos x. Pô, menos 4x com menos x são dois termos distintos, mas os dois têm x. Menos 4x com menos x dá menos 5x. Tá aqui, ó. Bateu certinho. E o último termo da distributiva seria número com número, que seria menos 1 vezes menos 4, que dá mais 4. Tá aqui, ó. Não é emocionante quando isso acontece, pessoal? Olha a outra, ó. Olha essa aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9. Que é essa? Nós já fizemos por produto notável, deu x menos 3 ao quadrado. Se você fosse fazer pela regra geral, também funcionaria. Ficaria muito parecido com isso aqui, mas é a mesma coisa, se não acreditar em mim. Primeira coisa que você precisaria fazer aqui
era encontrar as raízes. Eu vou deixar esse trabalho para você, eu já dou a resposta agora, mas eu vou deixar esse trabalho para você conferir se é isso mesmo ou não. Eu te garanto que se você fizer isso aqui, ó, o delta vai dar 0. Então você vai ter duas raízes reais iguais e essas raízes valem 3. Até para você verificar, ó, troca o x por 3. 3 ao quadrado dá 9. Menos 6 vezes 3 dá menos 18 e aqui dá mais 9. Pô, 9 com 9 dá 18, com menos 18 dá 0. Então você já viu que o 3 é raiz e eu te garanto que como o delta é 0, se você calcular ali, as duas raízes são iguais e dão 3. Então, pela regra geral, a forma fatorada dessa expressão é x menos a primeira raiz, que é 3, que multiplica x menos a segunda raiz, que de novo é 3. Pô, se os dois termos ficaram iguais, ó, x menos 3 vezes x menos 3, se você quiser, você tem o direito de escrever x menos 3 ao quadrado, que é exatamente o que eu tinha ali. Então, quando eu faço pela regra do produto notável, eu já caio direto aqui. E quando eu faço pela regra geral, que na verdade é quase geral, porque o meu A está sendo 1 por enquanto, eu caio nela aberta, quase aberta, e depois eu posso voltar para esse formato. Olha um outro exemplo que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3. As raízes... Pessoal, a bateria da câmera acabar no meio da gravação é um ódio similar a abrir o pote de sorvete do congelador e encontrar feijão, ou de chutar o canto das coisas com o dedinho. Vocês não têm ideia do que isso significa. Mas voltando, eu estava falando que isso aqui é uma expressão do segundo grau, e que se eu quisesse fatorar essa expressão, ela não vai bater certo com o produto notável, eu já adianto que essa não vai dar certo. Você teria que encontrar as duas raízes dela. E as duas raízes dessa expressão do segundo grau são dois números que multiplicando dão menos 3 e que somando dão 2. Pô, se a multiplicação dá menos 3, eu estou pensando em 1 com 3 sendo um deles negativo. Só que se a soma tem que dar 2, pô, então é 3 e menos 1, com certeza. Isso que eu acabei de fazer aqui, na verdade, é só um gancho para o próximo vídeo, que é um outro jeito de você encontrar as raízes de uma função do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara, só olhando para os coeficientes. Então eu coloquei aqui um exemplo, ó, e as raízes aqui, pode calcular por Bhaskara que você tem por enquanto, vão ser 3 e menos 1. Então você vai calcular aqui, você vai achar que uma delas é 3, eu vou falar que é o x1, e a outra delas, que eu vou falar que é o x2, vai valer menos 1. É isso aqui que vai dar. Aí se você fizer o esqueminha geral para fatorar esse tipo de expressão do segundo grau, você vai ter x menos o 3, que multiplica x, ó, interessante que vai acontecer aqui, menos 1. Mas, pô, já faz joguinho de sinal direto, vai. X menos 3 está aqui. Agora, x menos 1, você sabe que esse menos com menos vai dar mais. Então, você já coloca x mais 1, e essa expressão vai bater exatamente com o que está aqui. Acompanhe comigo, ó. X vezes x dá x quadrado. Agora, os dois termos do meio ficariam assim, ó. X vezes 1 dá x, e menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3x com mais x dá menos 2x. E o último termo que você teria é menos 3 vezes mais 1, que dá menos 3. Bate certinho com o que está aqui, ó. Então eu tenho até essas três expressões do segundo grau fatoradas por essa regra quase que geral aqui. Só está faltando dizer o que acontece se o A for diferente de 1, mas você tem agora um caminho bem robusto para forçar que isso aconteça. E por que que isso dá certo? Eu não vou provar isso aqui agora para vocês, foge bastante do escopo desse curso, não é uma demonstração tão simples assim. Na matéria de polinômios, vocês vão ver o teorema fundamental da álgebra, que é o alicerce disso aqui, que é um teorema bem importante que vocês vão enxergar lá. E na verdade eu quero, que você entenda por que que isso dá certo. Por que que isso dá certo? Quando a gente faz esses testes aqui para verificar se de fato está batendo com o que está lá, eu acho que tem uma coisa que é muito simples de você perceber. Você concorda que quando você fizer a distributiva disso aqui, ó, você sempre vai ter como resultado uma expressão do segundo grau? Acho que isso dá para concordar, não dá? Sem provar muita coisa. Porque você sempre vai começar, esses x1 e x2 são números. Você sempre vai começar fazendo x vezes x, que vai dar x quadrado. Então você tem a garantia que o resultado dessa expressão é uma expressão do segundo grau, o que coincide com o que está aqui, ó. Essa é segundo grau, essa também é. Primeiro fator de coincidência. Agora, o segundo fator de coincidência, olha que esperto isso aqui, é que você tem certeza que os valores de x que zeram aqui são os mesmos valores de x que zeram aqui. Porque desde o começo, você sabe os valores de x que zeram da esquerda, são x1 e x2, que são as raízes. Quando eu monto um parênteses escrevendo x menos x1, eu simplesmente estou garantindo que o x1
é o valor que zera esse parênteses. Porque se você trocar o x por x1 aqui, vai subtrair um pelo outro, dá zero. E você concorda que se esse parênteses for zero, ele vai zerar a expressão inteira? Porque a expressão é uma multiplicação? Então essa é a ideia por trás dessa fatoração. Você garante ao fazer isso aqui que você tem uma expressão do segundo grau, ou seja, igual ao que está lá. E além disso, você garante que os valores que zeraram aqui são os mesmos que vão zerar aqui. Por isso que a expressão tem que ser exatamente a mesma. Ambas são do segundo grau e têm as mesmas raízes. Então elas têm que ser exatamente a mesma expressão. Olha essa de cá, ó. X menos x2. Qual que é o valor de x que zera esse parênteses? É x2, que é essa segunda raiz. Então, quando x for igual a x2, aqui não vai zerar, mas aqui vai. Aí quando esse cara for zero, a multiplicação dele por qualquer outra coisa vai dar zero. Então o que você está fazendo aqui, na verdade, é um joguinho lógico de montar uma outra expressão do segundo grau, escrito de outra forma, que também é do segundo grau, bate com o que está ali, que zera nos mesmos valores. Por isso que você tem a garantia de que aquilo é exatamente a mesma expressão. A única coisa que falta colocar aqui é, não sei se vai caber ali no cantinho do vídeo, não vai. Eu vou dar um pause nesse aqui, e aí eu volto só para explicar o que aconteceria se aqui não fosse x quadrado, fosse ax quadrado. Então eu vou começar já escrevendo isso aqui, ó, na próxima tela, e depois eu mostro o que acontece se você colocasse o a ali, tá? Volto em um segundo. Voltando, pessoal, olha só, nós vimos na parte anterior desse mesmo vídeo que quando você tem x quadrado mais bx mais c, uma expressão do segundo grau em que o a vale 1, e cujas raízes são x1 e x2, só uma continuação. A forma fatorada dessa expressão é x menos x1 que multiplica x menos x2. E eu prometi para vocês mostrar como é que você fatoraria se ao invés de começar com x, você começasse com ax quadrado, tá? Eu até coloquei uma linha horizontal aqui para deixar bem claro que eu não estou querendo dizer que é o mesmo b nem o mesmo c, tá bom? É só a expressão geral de uma função do segundo grau. Se fosse uma expressão desse tipo, você ia começar pelo mesmo caminho. Você ia começar encontrando as raízes, que seriam x1 e x2. Aí você ia encontrar dois valores aqui, certo? Aí você sabe que se você fizesse, abre parênteses, x menos x1, que multiplica x menos x2, você estaria montando, com isso que eu escrevi em azul aqui, uma expressão do segundo grau, bateu com o que está aqui, que tem raízes x1 e x2, bateu com o que está aqui. O que não vai bater? O primeiro termo aqui vai ser x vezes x, que é x ao quadrado, sozinho. E o primeiro termo que eu precisava lá era a vezes x ao quadrado. Então você usa esse a só como fator de correção e coloca ele aqui fora multiplicando todo mundo. Pode seguir que vai dar certinho. Olha esse exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado menos 12x mais 10. Se eu quiser resolver essa equação aqui, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é de cabeça perceber que todo mundo aqui é múltiplo de 2. E eu vou tentar resolver sem aquele 2 da frente ali. Seria x quadrado menos 6x mais 5. Eu estou tentando adiantar o que eu vou falar aqui agora. Quer ver? Ó? X ao quadrado menos 6x mais 5. Fala para mim dois números que multiplicando dão 5 e somando dão 6. Pô, se a multiplicação dá 5, a primeira coisa que eu penso é 1 e 5. E pô, 1 mais 5 dá 6, está aqui. Essas são as raízes, pode confiar. Ó. As raízes aqui são x1 igual a 1 e x2 igual a 5. Pode testar, vou até testar 1 que é fácil. Ó. Se você trocar o x por 1, aqui vai dar 2, menos 12 e 10. 2 com 10 dá 12, com menos 12 dá 0. O 5 fica para você testar. Então, se eu já sei as duas raízes, como é que você fatora essa expressão? Você abre um parênteses com x menos 1 e o outro parênteses é x menos 5. Só que é o primeiro termo daqui, ó, x vezes x dá x quadrado. Você já tem certeza que isso aqui é do segundo grau e que isso aqui tem essas duas raízes. Você só precisa garantir agora que o coeficiente do primeiro termo bata, porque essa expressão aqui só dá expressões do segundo grau que começam com x quadrado. Como você quer que ela comece com 2x quadrado, é só pegar o a, o primeiro coeficiente, é ele que manda, e colocar ele aqui na frente multiplicando. Pode fazer a conta que dá certo, quer ver só? X vezes x dá x quadrado. Quando você multiplicar por 2, fica 2x quadrado. X vezes menos 5 dá menos 5x e menos 1 vezes x dá menos x. Isso deu menos 6x. Menos 6x vezes esse 2 que está fora multiplicando tudo dá menos 12x. E o último termo, que é menos 1 vezes menos 5, dá mais 5. E 5 vezes esse 2 que está aqui fora dá 10. E bate exatamente com o que está aqui. Tá vendo? Então a regra geral que você tem
quando esse A puder ser diferente de 1, é essa. É assim que você fatora. Tudo bem, gente? Agora vamos pegar esse jeito novo que eu estou falando de calcular as raízes e tentar entender o que está acontecendo com ele. Na prática, eu vou dar a regra geral para esse caso aqui, mas eu vou começar falando desse, porque na prática é quando a equação for desse tipo que você vai usar mais vezes a soma e produto, que é esse esqueminha de pensar numa multiplicação e numa soma e com isso encontrar as raízes. Não funciona sempre, não é bom sempre, mas ele é um excelente caminho super rápido quando você tiver expressões do segundo grau assim, onde o A vale 1, e naquelas expressões também que, por sorte, as suas duas raízes são inteiras. Quando essas duas coincidências acontecer, que são muito comuns, inclusive, você tem um jeito muito rápido de encontrar as suas raízes, e se você tem a ideia da fatoração, você consegue provar. Porque veja só, você não sabe que essa expressão é idêntica a essa? Então vamos fazer a distributiva aqui do lado direito, ó. X vezes x dá x ao quadrado, certo? X vezes menos x2. Lembra que esse menos x2 é um número. Então eu vou colocar ele na frente. Eu vou escrever assim, ó. Menos x2 vezes x. Menos x1 vezes x dá menos x1 vezes x. E menos x1 vezes menos x2 dá mais x1, x2. Eu sei que com esse tanto de letra aqui, às vezes dá um bug na nossa cabeça, mas você já tem que estar visualizando que isso aqui é letra mesmo. Na prática, esse x2 e x1 aqui são números. E a mesma coisa vale aqui. Pô, tá vendo esses dois termos do meio? Os dois vêm acompanhados de x. Então eles podem ser juntados numa expressão só, como a gente fazia aqui, inclusive. Lembra? Ó, x vezes menos 5 e menos 1 vezes x dá menos 5x com menos x, que dá menos 6x. A gente junta eles. Se eu fizer essa junção aqui, olha o que eu vou ter. Que x ao quadrado. Aqui eu consigo colocar o menos para fora do parênteses. E olha o que eu tenho aqui, ó. Essa expressão é menos x1 vezes x. E essa é menos x2 vezes x. O menos eu já resolvi aqui. O x eu vou colocar em evidência aqui ao final do parênteses, o x das duas. O que vai sobrar aqui dentro? x2 mais x1, que eu vou só escrever na outra ordem por uma questão de organização. Ó. x1 mais x2. Vai dar isso, ó. Faz a conta para você ver, ó. Menos x1 vezes x dá isso aqui. E menos x2 vezes x dá esse aqui. E o último termo é mais x1 vezes x2. Gente, vocês têm certeza que essa expressão tem que ser essa, ó. Ao saber que essa expressão tem que ser essa, olha o que a gente acabou de descobrir. Que o menos x1 mais x2 tem que ser igual a b. E além disso, o x1 vezes x2 tem que ser igual ao c, que está aqui. Só passando esse menos para o lado de cá, ó, vou até apagar daqui, na porquice mesmo, vou colocar aqui. Olha o que eu acabei de descobrir. Olha que fantástico isso. A soma das duas raízes, x1 mais x2, tem que ser o b com o sinal trocado. O b com o sinal trocado. E o produto das duas raízes é o próprio c sem trocar o sinal, do jeitinho que ele está. Pô, então quando você bater o olho numa expressão do segundo grau, como essas aqui, ó. Eu estou fazendo primeiro com o a valendo 1. Se você conseguir olhar para o b e para o c e conseguir por lógica fazer essas continhas aqui, você é capaz de em alguns segundos, sem fazer a fórmula de Bhaskara, matar quais são as raízes. Porque você sabe que são duas raízes e você vai ter duas dicas. Você vai saber quanto é a soma das duas e você vai saber quanto é a multiplicação das duas, que é o produto. Essa estratégia de resolução de saber quanto é a soma e quanto é o produto e com isso matar as raízes, chama-se soma e produto. É uma estratégia para você calcular as raízes de uma expressão do segundo grau, porque você sabe ao olhar para a expressão quanto vai dar a soma das duas e quanto vai dar a multiplicação das duas. E às vezes com isso você vai lá e consegue matar a raiz. Então na prática a gente vai acabar usando a soma e produto. Esse vídeo vai acabar ficando um pouquinho longo porque eu vou fazer alguns exemplos dela. Eu falei que ia ser curto, mas acabei me empolgando. Você vai usar ela na maioria das vezes quando você tiver expressões do segundo grau desse tipo, ó, em que o a vale 1. Mas a regra geral para soma e produto, quando você tem uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, é que a soma das duas raízes, x1 mais x2, é dado por menos b sobre a. Porque na prática o que acontece é que você faz a conta aqui, sabe que dá menos b, depois esse a tem que passar para o outro lado dividindo, é só isso que acontece.
E o produto das duas raízes, x1 vezes x2, é C sobre A. Então, por que as fórmulas da soma e produto funcionam? Está por trás da fatoração. Ele é simplesmente uma consequência da fatoração. Mas na prática, o que você tem que saber fazer é isso aqui, ó. Na maioria das vezes. É olhar para o B e para o C. A gente vai fazer isso quando A for 1. Olhar para o produto, olhar para a soma e com base nesses dois valores você consegue matar quais são as duas raízes. Eu vou treinar isso com você em alguns exemplos rapidinho e aí eu paro esse vídeo para ele não ficar gigantesco. Já já eu volto de novo. Voltei. Para terminar o conteúdo desse vídeo que já está ficando gigante, vamos só treinar um pouquinho de sonho e produto nesses 6 exemplos que eu coloquei aqui. Vocês vão ver que se você treinar, esse vai ser o seu caminho preferido para resolver tanto raízes como fatoração de expressões do segundo grau. Então, o segredo já inicial para você fazer o soma e produto com desenvoltura é não fazer a soma e produto, fazer o contrário, fazer o produto soma. Porque a soma é muito aberta e o produto ele é mais restrito quando você pensa em números inteiros. Então, se você começar com o produto, você já começa com um conjunto muito restrito de candidatos. Aí você testa na soma, fica muito mais rápido. Por exemplo, se eu quiser resolver isso aqui por soma e produto, ó, vejam que os 3 primeiros exemplos é o exemplo que eu mais gosto, quando A vale 1. Aí, nesse caso, quando A vale 1, a soma das duas raízes é esse número, é o B com sinal trocado, ou seja, 6. E o produto das duas raízes, a multiplicação dos dois números, é o C com o sinal mantido. Você só troca o sinal na soma, no produto não. Então, o produto das duas raízes teria que ser 5. Então, o que você quer basicamente é achar dois números que somando dão 6 e multiplicando dão 5. E a dica é, não começa com a soma, começa com a multiplicação. Porque quando eu falo que a multiplicação de dois números dá 5, e se você pensa em números inteiros, só tem dois candidatos, que é 1 vezes 5, ou se eles forem negativos, menos 1 com menos 5. Só é só testar esses dois. Se for raiz inteira, é uma dessas duas, ponto final e você mata rapidinho. No caso, testando 1 com 5, quanto que é 1 mais 5? 6. Já achamos. Então, com certeza, por soma e produto, as raízes daqui são 1 e 5. Pode testar que funciona. Vou deixar os testes para vocês. Olha essa outra. Tem aqui uma expressão do segundo grau. O A vale 1. Então, a soma das duas raízes é o B com o sinal trocado, menos 1. E o produto das duas raízes é o C com o sinal mantido, menos 6. Pô, quando você olha para o C e vê que ele é menos 6, você já percebe que é uma raiz positiva com uma negativa, porque a negativa é a multiplicação. Aí, quando você vê a multiplicação de inteiros, supondo que são inteiros, dando 6, você pensa em 6 com 1, sendo um deles negativo, ou 2 com 3, sendo um deles negativo. Só que a soma tem que dar menos 1. Então, com certeza, é o 2 com 3. E o 3 é que tem que ser negativo. Que aí, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, aqui, ó, você sabe que o x1 é 2. O x2 é menos 3. Tá vendo? Você pega a manha e fica rapidinho montar quem são as raízes. Mas você tem que treinar, porque é usando a cabeça. Normalmente, as pessoas não gostam muito de sonho e produto. Mas o motivo disso é preguiça. Porque se você pensar um pouquinho, ela é muito mais rápida do que básica e vai valer muito a pena, te dá uma ferramenta a mais. Olha essa. Eu quero achar dois números que somando vão dar 2, é o B com o sinal trocado, e multiplicando o produto vai ser menos 3. De novo, o produto deu negativo, mas olhando só para o número, deu 3. Então eu só estou pensando no 1 com 3, sendo um deles negativo. Só que na hora que eu somar, tem que dar 2 positivo. Matamos. Ou seja, ficou horrível minha chave aqui. É o x1 vai ser o 3 positivo e o x2 vai ser o 1 negativo, que é a soma da 2 e o produto dá menos 3. Estão vendo? Na prática, a soma e produto é super ágil nesse tipo de expressão do segundo grau em que o A vale 1. Quando o A não é 1, não quer dizer que você não pode usar, é que a conta fica só com um detalhezinho a mais. Porque ao invés disso aqui já ser a soma, isso aqui já ser o produto, a soma seria menos B sobre A e o produto seria C sobre A, porque aquele A de fora da multiplicação passa dividindo na hora da fórmula. Então aqui eu precisaria encontrar dois números cuja soma é menos B dá 10. 10 sobre 2, que é 5, e o produto não troca o sinal, é 12 sobre 2, que é 6. Pô, agora dá para fazer também. Dois números que somando dão 5 e multiplicando dão 6. Quando você vê a multiplicação dando 6, tenho certeza que a primeira coisa que você pensa é 2 vezes 3. E 2 mais 3 dá 5, já são as duas respostas, ó. Então, x1 é 2
E o x2 é 3. Feito. Olha esse outro. X ao quadrado menos 10x mais 25. Quero achar dois números que somando vão dar 10 e multiplicando vão dar 25. Quando você vê a multiplicação dando 25, 25 é um quadrado perfeito, você pensa em 25 vezes 1 ou 5 vezes 5. Só que 25 vezes 1 soma, daria 26. Não, eu queria que desse 10. É o 5 mais 5. Que aí 5 vezes 5 bate aqui, 5 mais 5 está aqui, ó. Isso aqui, se deu duas raízes com o mesmo valor, é porque o delta dela é quanto? Zero. Pode testar. Se você fizer b ao quadrado é 100. E o menos 4ac também dá 100. Então o delta dá zero, por isso que bate isso aqui. E há situações, gente, que a soma em produto não vai resolver. Olha esse caso aqui, ó. Eu quero que a soma seja 2 e que o produto seja 3. Quando você vê que o produto é 3, você pensa em 1 com 3 ou menos 1 com menos 3. 1 com 3 somando dá 4. E menos 1 com menos 3 somando dá menos 4. Eu queria que desse 2. Isso significa que eu não vou encontrar raízes inteiras para isso aqui. Se eu tenho que sair do conjunto de raízes inteiras, eu acho que a soma em produto deixa de valer a pena. Aí você parte para o Bhaskara e tenta resolver pela fórmula ali. No caso, quando você partisse aqui para Bhaskara, você vai ver que está dando números que você não sabe achar de cabeça, porque eles na verdade não são reais. O delta aqui vai dar negativo. Então, nesse tipo de situação, você chega ali num beco sem saída que você não consegue encontrar esses números inteiros, você abandona por aí a soma em produto e parte para Bhaskara mesmo, tá bom? No decorrer do nosso estudo de funções do segundo grau, nós teremos oportunidade de falar disso aqui mais vezes e vai ser interessante. Por enquanto é isso, gente. Perdão pelo vídeo gigantesco e até o próximo vídeo, que não vai ser tão gigantesco assim.